E dando início então, vamos nos colocar em pé e cantar o hino 462, Joias Preciosas. Amém? Amém. Aqueles que estiverem em condições, vamos nos colocar de joelho para falarmos com Deus. Querido Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos aqui prostrados na Sua presença. Muito obrigado a Deus porque essa oportunidade foi estendida a todos, mas infelizmente poucos reconhecem e praticam. Seja, Senhor, com cada um aqui presente. Abençoe, Senhor, em especial, um modo muito especial, as visitas que até aqui chegaram. Que o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia possa preencher o coração de cada uma delas. Senhor Deus, também não poderíamos deixar de pedir uma porção especial também sobre cada um de nós, membros da sua igreja. Por favor, Deus, tenha paciência com cada um de nós. Sabemos a verdade, erramos muito, mas sabemos que a sua misericórdia é para sempre e habita no coração de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por essa programação. Seja presente, porque essa programação é inteiramente para o Senhor. Abençoe o pregador da noite, abençoe todas essas crianças. Senhor, esteja aqui em nosso meio. Nós pedimos, não merecemos, mas pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite aos amigos, às nossas queridas visitas que estão aqui conosco, são bem-vindos, né? Essa é a casa do vosso Pai, as portas estão sempre abertas para cada um de vocês e para cada um de nós. Bom, a gente tem por hábito falar aqui na quarta-feira sobre dicas de saúde. Importante tanto falar de saúde, mas eu vou falar de algo tão especial hoje que às vezes a gente esquece muito, e eu vou confessar para vocês, eu também esqueço. A mastigação.
Nós estamos vivendo num momento moderno, um momento rápido, principalmente dos alimentos fast food, né, que é tudo rápido, e a gente come muito rápido, com líquidos, e a gente tem muitos casos de pessoas que estão com gastrite, que tem azia, que tem má digestão, que tem doenças do estômago porque mastigam errado. Já parou para pensar quanto tempo você leva para se alimentar? Devia ser uma hora nobre, tanto é que você ora pelo alimento. Era uma hora que você tem que tirar para se alimentar, para descansar de toda a agitação do dia e poder se alimentar ali, porque você está alimentando o teu corpo. E quando o teu corpo está doente, há uma necessidade grande de medicamentos e coisas para resolver coisas que nós poderíamos resolver com a própria mastigação. Por exemplo, tem pessoas que têm que faz gás no estômago. Tem flatulência, fica com a barriga inchada depois que come, fica com má digestão, ficam com azia, com refluxo, porque mastigaram mal. Chegaram à mesa estressado, comeram rápido, nem largaram do garfo, né? Aquilo foi uma atrás da outra. Eu sei porque às vezes eu cometo essas falhas, porque a gente trabalha, quem trabalha às vezes tem uma hora de almoço, às vezes não quer fazer alguma coisa, dá meia hora, eles têm que comer e voltar. Então essa correria toda. Então muitas pessoas estão sofrendo de digestão, né, desses gases, flatulência, por causa que comem muito errado, irmãos. E nós temos sofrido com isso mesmo na mastigação. Então aqui vai umas dicas bem legais para você, a hora que você sentar para se alimentar, né? Tome um tempinho especial e faça isso com amor e carinho. Afinal, você orou pela comida. Você agradeceu a Deus por ter aquele alimento, e aquele alimento vai alimentar o templo do Espírito Santo. Como comer os alimentos certos é importante, a mastigação faz parte dessa importância também. Então, sempre que você vai alimentar, é bom você descansar os talheres. Leva o garfo de comida à boca e descansa o talher no prato. Dá um tempo para mastigar. Na realidade, a gente deveria mastigar, quem sabe aqui quantas vezes? 20 vezes um alimento. Imagina, né? Uma, duas, né? Já foi. Então, isso aqui é importante, irmãos. Esses dias, estava pensando muito sobre esse assunto e resolvi falar sobre esse assunto. Coma na companhia de pessoas, né? Misturando comer com uma boa conversa. Também faz com que você não fique só pensando na comida ali fissurada e comendo rápido, né? Mastigue com calma, saboreando os alimentos até transformar o sólido em pastoso. Porque quando ele cair lá no estômago, o estômago não vai fazer mais nada por ele. Né? Se ele ficar inteirinho no estômago, ele vai o quê? Machucar as paredes da mucosa do estômago, onde forma as gastrites, onde forma as úlceras, porque ele vai inteiro, e ali ele desce para o intestino também inteiro. Então, todo o alimento que vai inteiro, né, para o intestino, tudo, ele pode machucar as paredes e as mucosas, tanto do estômago como do intestino. Então, está realmente comprovado que a mastigação faz uma parte enorme na tua alimentação. A mastigação equivale espiritualmente à meditação. Olha a importância. Precisamos degustar com tempo a palavra de Deus para que a alma absorva os nutrientes da própria presença divina e tenhamos plena saúde, assim como devemos degustar o alimento para que faça bem ao templo do Espírito Santo. Então essa é a nossa dica especial de saúde esta noite, que nós possamos, como eu, assim, pôr em prática mais na nossa vida, nessa correria de dias modernos. Quantos estão vindo aqui à igreja pela primeira vez no culto de quarta-feira? Então, para vocês que ainda não sabem, este é o momento de trazer os nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor, como oferta de agradecimento àqueles que trouxeram, e para que nós possamos louvar a Deus com nossas ofertas. Então, neste momento, iremos colocar o hino Te Agradeço, CD Jovem 2002. E aqueles que tiverem suas ofertas, podem trazer aqui à frente.
Oremos. Querido Paizinho, gratidamos pelas bênçãos recebidas. Como diz numa frase da música, por tudo que tens feito por nós, Pai. Graças te damos por tudo, Pai. Esteja com cada pessoa aqui, que possamos estar com o coração sempre gratos. Em nome de Jesus, amém. Hoje é quarta-feira, um dia de oração, onde nós podemos também trazer os nossos pedidos, nossos agradecimentos, para que Deus possa ouvir as nossas preces, né? E também os nossos irmãos possam orar por cada um de nós. E aqueles que tiverem seus pedidos, seus agradecimentos, podem se colocar em pé e fazer. Eu queria ler um Salmo 121, antes da gente fazer as nossas orações. Salmo 121. Salmo 121 diz: Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Amém. Então Deus é quem nos guarda, né? E Ele não dorme, mesmo quando nós estamos dormindo. E Ele é o nosso socorro, bem presente em meio às tribulações. Neste momento, irmãos, vou fazer um pouquinho diferente. Já passou um pouquinho do horário que eu prometi para o Júnior, mas a irmã Marlene e a Cláudia estão precisando de muitas de nossas orações. Então, vamos lembrar delas em nossas orações e vamos, neste momento, dividir em duplas. Cada um pegue uma dupla para que a gente possa estar orando pelos nossos pedidos todos aqui e principalmente pelas nossas irmãs também. Que alegria, né, irmão Luiz, quando você faz uma programação infantil, né? Vamos propor na comissão para toda quarta-feira ser dia de programação infantil? Descobrir um jeito para esses bancos ficarem mais repletos. Que alegria vocês estarem aqui. Não só o Clube de Aventureiros do Sítio Cercado sauda vocês, mas também a Associação Sul Paranaense, porque nós temos hoje uma regional aqui. Irmãos, eu sei que vocês devem estar um pouco enjoados de ver os aventureiros aqui na Igreja do Sítio Cercado. Mas é que eles são tão bonitinhos que não dá para deixar sem mostrá-los. Por que não exibi-los? Né? São muito ajeitadas essas crianças. E agora nós vamos dar início a uma cerimônia de investidura, a um culto também de agradecimento de quarta-feira. Por isso, nesse momento, eu peço a reverência de todos para que entre a bandeira do Brasil, o aventureiro Leonardo está trazendo a bandeira do Brasil, bandeira da nossa pátria, bandeira da nossa nação. Também peço a reverência para a entrada da bandeira do Paraná, bandeira do nosso estado, estado esse que tem acolhido você, a mim e aos nossos familiares, o aventureiro Gabriel com a bandeira do Paraná. Peço também a atenção e reverência para a bandeira do Clube de Aventureiros. Bandeira essa que simboliza os clubes de aventureiros mundial, pela aventureira Gabriele,
Clube esse que a Igreja do Sítio Cercado tem o orgulho de ter, tem o orgulho de representar em seu campo. Também peço que todos olhem atentamente para a entrada de todos os aventureiros, né? Pela entrada dos aventureiros representado na unidade Joaninha, pelas meninas, né? Não falei que vale a pena mostrá-los? E também os meninos, unidade Guepardo, unidade Joaninha é composta por Emanuele, Nicole e Yasmin, Patrícia, Nicole e Lani. Unidade Guepardo é composta por Pedro, Emanuel, Andrei, Murilo, Eric e João Vitor. E da unidade Guepardo também temos o Leonardo e o Gabriel. Gabriel como capitão da unidade Guepardo. E temos a Gabriele também da unidade Joaninha. A Nicole Queiroz é capitã da unidade Joaninha. Também peço atenção a todos porque nesse momento é a entrada da liderança do Clube de Aventureiros. Temos a diretora Sueli Queiroz, temos o ancião Gerson Anacleto, temos também conselheiros Ângela, Jéssica, temos também o conselheiro Ricardo, que está ali no banco, só administrando e visualizando. Temos também a Aline, que está lá cuidando das crianças que faltam. Esse que vos fala, Neudir Júnior. Infelizmente não temos a presença da Cláudia, que não está bem de saúde também. E nesse momento eu convido a regional Silmara, que possa estar entrando. Ela é regional da Associação Sul Paranaense, cuida de alguns clubes. Estamos pleiteando para que ela possa cuidar desse clube também. Convidamos agora uma das entradas mais importantes, que é a entrada do Davi, e porque ele vai trazer a pessoa mais importante, que é Jesus representada em sua palavra, a Bíblia. O aventureiro Davi faz parte da unidade Guepardo. Nesse momento nós teremos a lei e o voto e a lei. E eu convido o aventureiro Murilo e Nicole Queiroz, aventureira Nicole Queiroz, para puxar o voto e a lei. Atenção, aventureiros, posição para o voto. Por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Firmes. Atenção, aventureiros, lei. Jesus me ajuda a ser obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador. Atenção para o hino.
Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez estamos na tua casa de oração. Queremos te pedir nesse momento, Senhor, que esteja com esse clube de aventureiros, com todas as crianças, com todas as famílias aqui representadas. Senhor Jesus, nesse momento queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Esteja com cada um, Senhor, nos aceita e perdoa os nossos pecados. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de ti. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. Boa noite, irmãos. Como o Júnior já me apresentou, meu nome é Silmário, eu já estive aqui uma vez, quando fiz a primeira admissão de todos esses meninos bonitos desse clube de aventureiros. Hoje a gente está aqui com um motivo muito especial. Eu cuido de 8 clubes de aventureiros, eu vou considerar o daqui também, porque eu cuidava desse clube, deixei de cuidar, mas a Sueli, acho que me chamou de volta, né, Sueli? Agradeço o convite da Sueli e do Júnior em estar aqui nessa noite. E convido vocês nesse momento a abrirem suas Bíblias em Juízes, capítulo 13. Estou preocupada com a hora, irmãos. Hoje eu acho que vai demorar mais um pouquinho, tenham paciência. Pode, né, Júnior? Hoje o Júnior falou que quarta-feira, quando é criança, é bonito, né? Então a gente pode demorar mais um pouquinho, né? Todos encontraram? Juízes 13. À beira do território montanhoso, acima da planície de Filístia, achava-se a cidadezinha de Zorá, e ali morava a família de Manoá, da tribo de Dan, uma das poucas casas que permaneceram fiéis ao Deus vivo. A mulher de Manoá não tinha filhos, ela era estéril, e um dia ela recebeu a visita do anjo do Senhor. Vamos ler Juízes 13, 3 a 7. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém, conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então, a mensagem que o anjo tinha para aquela mulher é de que ela teria um filho, por meio de quem Deus começaria a livrar Israel. O primeiro sentimento de Manoá, quando recebeu a notícia trazida por sua esposa, foi de que ele ia precisar treinar aquela criança para o serviço do Senhor. E para ele fazer isso, ele precisaria grandemente da graça de Deus. Então a primeira coisa que Manoá fez foi orar ao Senhor, como está lá em Juízes 13, no versículo 8. Então ele orou ao Senhor dizendo: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Quando, em resposta à oração de Manoá, o anjo veio novamente, Manoá só tinha uma petição a fazer: como deverá ser a vida do menino? Hoje eu quero considerar com os irmãos a oração de Manoá e a resposta divina que ele obteve. Primeiro, a gente pode observar o profundo senso de responsabilidade que Manoá sentiu pela nobre tarefa ao assumir educar um filho como um nazireu de Deus. O anjo já havia dado as instruções necessárias à sua esposa, mas ele estava tão profundamente impressionado com a santidade do chamado dele para ser pai dessa criança, que ele orou ao anjo para vir novamente ensiná-lo. Irmãos, que contraste
com a autoconfiança descuidada que nós, pais cristãos, agimos com os nossos filhos. O que pensaria você se um homem chamasse qualquer pessoa para gerenciar um banco ou um transatlântico, o comando de um transatlântico, chamasse uma equipe que não fosse treinada? O que vocês me diriam se isso acontecesse? No mínimo que isso não daria certo. Agora, o que dizer de um pai e de uma mãe que não tem o mínimo de senso de responsabilidade, que acha que tudo é muito fácil e esquece de Deus na hora de educar o seu filho? O que deve ser dito dessa presunção no mundo onde uma criança precisa ser guiada através de tantos perigos, através de tantas tentações? Todos os pais cristãos deveriam, como Manoá, sentirem e confessarem a sua ignorância e, como ele, disporem a buscar e obter a graça que a gente tanto necessita. Outra coisa que nós devemos observar na experiência de Manoá, o sentimento de necessidade de Manoá o levou imediatamente a orar ao Senhor. Porque Manoá cria que Deus era o Deus vivo e que ele ouve as orações. Ele também cria que quando Deus dá um mandamento ou uma tarefa, ele também nos concede graça para realizá-los. Ele também acreditava que quando Deus concede uma criança para ser educada como seu filho, para seu serviço, ele também oferece a sabedoria necessária para isso. E em vez de deixar que a sua fragilidade, a sua inexperiência, o seu medo tomasse conta dele, ele simplesmente orou ao Senhor. Ele poderia muito bem ter se sentido obrigado a cuidar do seu filho e agir com suas próprias forças, mas ele simplesmente orou ao Senhor. A oração de Manoá foi a solução para as dificuldades, foi o suprimento das necessidades, foi a fonte de sabedoria e força. Da mesma forma, irmãos, cada criança é um dom de Deus tão verdadeiramente como foi o filho de Manoá. E tem o mesmo direito de ser educada para o serviço do Senhor. Mas também, como Manoá, nós podemos contar com o apoio de Deus, com o auxílio do Pai, que nos tem confiado filhos para conceder-nos a graça para educá-los em seus caminhos. A única coisa que precisamos é orar. Orar com fé. Orar sem cessar. Orar em cada fase dessa nobre tarefa. E nós podemos orar de todo o coração, com a doce certeza de que Deus ouve a oração de um pai que procura sabedoria para educar seu filho. Mais uma coisa que devemos observar na oração de Manoá. Ele orou a Deus depois que a sua esposa tinha contado a ele as instruções. O anjo já havia falado para ela tudo que ela tinha que fazer, não tinha? Mas Manoá, ele queria se sentir seguro disso. Ele mesmo quis orar a Deus. Ele mesmo quis ouvir do anjo aquelas informações, aquelas instruções. Como pais, nós também temos na palavra de Deus todas as orientações necessárias. Nós também temos experiências. Um ou mais filhos, quando nós temos o segundo filho, a gente acha que já sabe tudo porque criou o primeiro. Nós temos a experiência dos nossos amigos, nós temos a experiência dos nossos pais, dos nossos parentes, da igreja, dos profissionais da igreja, dos pastores. Nós temos várias experiências, vários ensinamentos, várias instruções. Mas, irmãos, nada disso diminui a necessidade de oração. Nada disso. Com cada filho, sempre precisamos de sabedoria renovada que procede do céu. E há quem não concorde ou que não consiga. Mas é na madrugada que podemos saciar a nossa sede de Deus, ou que aprendemos a ter sede de Deus. Aquelas pessoas que não têm um lugar apropriado em casa, não têm o seu jardim ou não têm o seu monte para orar, todos têm uma madrugada à disposição, onde a solidão é propícia para que você se ajoelhe e entregue os seus filhos nas mãos de Deus, para que você busque a vontade do Pai. Esse era o costume de Jesus. Tendo se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Os maiores homens da Bíblia tinham madrugada em comum em sua vida. Jó orava de madrugada pelos seus filhos. No mesmo livro de Jó lemos:
Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo se despertará em teu favor e te restaurarás tua justa morada. Em Salmo 88:13, o salmista diz que a madrugada era o seu momento de oração. Isaías 26:9 diz: com a minha alma te desejo de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugo a buscar-te. É na madrugada que a sabedoria é adquirida segundo a palavra de Deus. Em Provérbios 8:17 diz: eu amo aos que me amam, e os que me buscam me acharão. Amém por isso? A oração renovada diariamente é o grande segredo na educação de nossos filhos para Deus. A experiência de Manoá também nos ensina que Deus sente prazer em responder o clamor de um pai. O anjo não tinha nada de novo para comunicar àquele homem, porque ele já tinha dado todas as instruções à sua esposa. Manoá rogou a Deus, rogou que viesse o anjo do Senhor novamente. Ele não tinha nada de novo a comunicar para aquele homem. Mas Deus atendeu a sua oração. E ele veio novamente com as mesmas instruções. Isso pode acontecer com a gente também. Pode ser que ao orarmos, dia após dia, nada de novo nos seja revelado. Nada de novo nos seja comunicado. Porém, a resposta à oração também pode ser melhor ainda. Ou o Espírito Santo pode levar-nos de volta aquilo que o Senhor já nos falou. Pode levar-nos a estudar mais cuidadosamente os princípios estabelecidos em sua palavra, que nos orientam na educação de nossos filhos. E assim compreenderemos, como nunca o fizemos antes, como os nossos filhos pertencem ao Senhor e, portanto, devem ser guardados para eles. Como pais, entenderemos mais profundamente que somos ministros de Deus e que a nossa vida deve ser uma bênção para os nossos filhos. O fato do anjo ter vindo uma vez encorajou a ele a pedir que viesse segunda vez. Da mesma forma, quando nós oramos a Deus e obtemos a resposta de Deus, nós temos o prazer, nós temos vontade de buscar a Deus mais uma vez para continuar recebendo as suas instruções. O anjo também deu instruções a respeito de como devia ser a vida da mãe antes do nascimento da criança. E aqui é uma coisa muito importante para as mães. O nazireu devia ter uma mãe que também fosse dedicada ao Senhor. Ela não devia comer ou beber do fruto da vinha, nem qualquer coisa impura. E no livro Patriarcas e Profetas, na página 599, está escrito o seguinte: a proibição do anjo incluía toda coisa imunda. A distinção entre alimentos limpos e imundos não era um estatuto meramente cerimonial e arbitrário, mas baseava-se em princípios sanitários. A observância dessa distinção pode atribuir-se em grande parte à maravilhosa vitalidade que durante milhares de anos tem distinguido o povo judeu. Os princípios de temperança devem ser mais abrangentes do que a mera abstenção de bebidas alcoólicas. O uso de alimento estimulante e indigesto é, muitas vezes, tão ofensivo à saúde como aquelas, e, em muitos casos, lança as sementes da embriaguez. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Poucos há que se compenetram como deviam do quanto seus hábitos no regime alimentar têm que ver com sua saúde, seu caráter, sua utilidade neste mundo e seu destino eterno. O apetite deve estar sempre sob a sujeição das faculdades morais e intelectuais. E para fechar, irmãos, o corpo deve ser o servo da mente, e não a mente a serva do corpo. Separação do mundo, pureza e santidade. Este era o segredo de Deus para o dever da mãe. A educação de nossos filhos não envolve tanto o que fazemos ou dizemos. Ela envolve o que somos. Tudo aquilo que somos. E isso é verdade não somente quando nossos filhos já podem nos ver e já podem julgar os nossos atos, mas desde o ventre. Deus diz desde o ventre: faça tudo o que eu já disse. Isso requer uma vida de moderação e abnegação. A mãe deve abster-se de tudo aquilo que não é útil para sua consagração e companheirismo com Deus.
Que responsabilidade, hein, mães? Muita responsabilidade. Agora, em Patriarcas e Profetas 598, diz o seguinte: o filho será influenciado para o bem ou para o mal pelos hábitos da mãe. Ela própria deve ser governada pelos princípios e praticar a temperança e renúncia de si mesma, se quer o bem-estar do filho. A mãe é colocada por ordem do próprio Deus, sob a obrigação mais solene de exercer o domínio de si mesma. E também tem para os pais, não é só para as mães, não. Os pais, bem como as mães, acham-se incluídos nessa responsabilidade. Essa parte aqui, irmãos, eu achei muito forte, por isso eu quis trazer para vocês. Pai e mãe transmitem aos filhos suas características mentais e físicas e suas disposições e apetites. Como resultado da intemperança paterna, as crianças muitas vezes têm falta de força física e de capacidade mental e moral. Alcoólatras e fumantes podem transmitir a seus filhos seu insaciável desejo, seu sangue inflamado e nervos irritáveis, e efetivamente o fazem. O libertino muitas vezes lega à prole como herança os seus desejos impuros e mesmo moléstias repugnantes. E como os filhos têm menos poder para resistir à tentação do que tiveram seus pais, a tendência é para que cada geração decaia mais e mais. Em grau elevado, os pais são responsáveis não somente pelas paixões violentas e apetites pervertidos dos filhos, mas também pelas enfermidades de milhares que nascem mudos, cegos e doentes. Uma vida de pureza e obediência é a preparação para a obra que deve ser realizada pelos pais. E se vocês perguntarem para Deus hoje assim: Senhor, como Manoá fez? O que devo fazer pelo meu filho? A resposta de Deus será: como você vive, é como você educa. Viva como um nazireu, santo ao Senhor, e seu filho será um nazireu de Deus. Irmãos, em Marcos 10, 13 a 16, tem aquela passagem que fala que as mães levaram as crianças até Jesus para abençoá-los. Lembram disso? E que os discípulos ficaram afastando as mães. E então Jesus falou, o que Jesus disse naquele dia? Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino. Exatamente. Irmãos, eu fiquei pensando essa parte da não os impeçais. Jesus, ele se indignou grandemente com os discípulos naquele dia, quando os discípulos começaram a afastar aquelas mães e aquelas crianças. Porque isso mostra o tanto que Jesus se preocupava com as crianças. Talvez Jesus viu ali homens e mulheres que seriam seus herdeiros. Talvez ele viu ali homens que se tornariam mártires pelo amor dele. Mas o fato é que ele tomou o tempo. No relato diz que ele tomou-as nos braços. Isso nos leva a pensar que Jesus ele teve tempo para cuidar de cada criança naquele momento. E ele se indignou grandemente com os discípulos, porque estavam impedindo as crianças de chegar até ele. E às vezes, nós não proibimos os nossos filhos de conhecer a Jesus, mas nós também podemos impedi-los de se entregar completamente a Jesus. Essa repreensão que Jesus fez aos discípulos, não os impeçais, ela serve perfeitamente para nós. E nós podemos impedir as nossas crianças de várias formas. Uma delas é pelos nossos preconceitos. Da mesma forma que os discípulos acharam que a obra de Deus era grandiosa demais para que as crianças atrapalhassem ele naquele momento, nós fazemos isso na igreja. Quando as crianças querem vir à frente da igreja e nós achamos que elas não são grandes o suficiente para apresentar alguma coisa. Ou que elas não vão atingir o coração das pessoas, que elas não vão saber ler direito ou cantar. Nós temos que entender, irmãos, que a obra do Espírito Santo é muito diferente daquilo que a gente acredita, que a gente pensa. Às vezes eles vêm aqui, tem uma pessoa cantando muito bonito, mas uma criança vai tocar o coração de uma pessoa de uma forma muito maior do que a gente imagina. Então, não vamos impedir as nossas crianças com os nossos preconceitos. As crianças, elas sempre foram amadas por Jesus. Ele deixou exemplo disso. É delas que é o reino dos céus. E a outra forma da gente impedir as crianças de chegar até Jesus é com o nosso mau exemplo, com o nosso mau testemunho. Em casa. Em casa nós somos exemplo. Você educa como você vive. Então, quando nós damos mau exemplo,
Nós podemos ler a Bíblia para as nossas crianças, nós podemos estudar a lição com elas, nós estudamos ali tudo o que está falando na lição, mas de repente a gente age tudo diferente daquilo. Ou então, quando a criança pede, mãe, está na hora de ir para o clube de aventureiros. Ah, não, vamos dormir até mais tarde. Esse é um mau exemplo, irmãos. Ou então, mãe, hoje é dia de ir para o culto, quarta, domingo, não, hoje não vamos. Irmãos, quando a gente está ensinando isso para os filhos, a gente está ensinando que eles não devem ser pontuais com as coisas de Deus. Todo mundo aqui trabalha, acredito, né? Ninguém chega atrasado ao trabalho, estou certo disso? Ninguém chega atrasado. Agora, por que nós não conseguimos chegar às 8:45 na escola sabatina? Por que será? Eu estou falando isso, eu não sei da realidade de vocês. Estou falando isso por causa da minha igreja. Que eu começo lá a escola sabatina com 2, 3 pessoas nos bancos. Depois vocês começam a chegar. Então, estou falando da minha igreja. Aqui é diferente, né? Que todo mundo é pontual. Todo mundo chega na hora aqui, né? Então, vocês não dão um mau exemplo quanto aos horários. Mas nós podemos dar mau exemplo. E nós estamos impedindo nossos filhos de se achegarem a Jesus quando nós damos mau exemplo e mau testemunho em casa. E a terceira forma da gente impedir as crianças que se entreguem a Jesus é com a nossa negligência mesmo. Quando a gente não tira tempo para estudar a palavra com as nossas crianças. E eu vou contar uma historinha bem pequenininha. Não é nem uma historinha, é uma coisa engraçadinha que eu li em algum lugar e achei bonitinho. Uma menininha chegou e falou assim para a mãe dela. Mãe, é verdade que a Bíblia é o livro de Deus? A mamãe toda, nossa, é verdade, filhinha. Sim, muito verdade. Ah, mamãe, então acho que a gente tem que devolver para ele, porque aqui em casa ninguém está lendo. Será que na casa de vocês é assim? A Bíblia só é o livro de Deus? Ou será que vocês são como Lloyd e Eunice, que ensinaram Timóteo desde pequenininho nas Sagradas Escrituras? Então, irmãos, quando a gente impede as nossas crianças de se achegar a Cristo, nós estamos cometendo um pecado terrível. Porque as crianças, elas são dependentes dos pais, elas são dependentes dos adultos. E elas são facilmente conduzidas, tanto pelo bom caminho como pelo mau caminho. E como vocês viram no exemplo de Manoá, a salvação de nossas crianças é responsabilidade nossa. Totalmente nossa. Porque é nós que vamos ensinar as crianças. Como pais tementes a Deus, devemos educar nossos filhos para o serviço do Senhor. Devemos rogar pelo Espírito Santo, a fim de obtermos santidade e sabedoria. Precisamos rogar para que o Senhor abra nossos olhos, a fim de vermos e transmitirmos aos nossos filhos os tesouros da sabedoria que estão contidos em sua palavra. Precisamos pedir que Ele se revele a nós, guiando-nos em sua santa vontade. Precisamos pedir que Ele nos ensine a caminhar diante dEle em santo temor e reverência, em confiança e alegria, em pureza de vida e separados do mundanismo. Precisamos rogar que Ele nos ajude a educar nossos filhos, como nazireus santos ao Senhor. Amém? Irmãos, e tudo isso que eu falei para vocês tem um grande sentido com o que eu vou falar agora. Esse texto que eu vou ler agora, ele mudou completamente a minha forma de ver os meus filhos. Ele mudou completamente a minha forma de pensar nas coisas. Eu achei muito lindo. Eu não sabia, talvez alguns de vocês conheçam isso, mas é muito lindo e muito importante. Na verdade, é confortante. Ellen White escreveu que o último trabalho intercessor de Cristo, antes que Ele ponha de lado as suas vestes sacerdotais, é apresentar a oração dos pais pelos filhos. Ela diz que viu um anjo poderoso ser enviado a milhares de filhos para lembrarem os ensinamentos da infância. Aqueles filhos que estavam afastados, que estarão afastados. Eles serão lembrados dos ensinamentos da infância. E esses filhos, eu até me arrepio quando eu falo isso. E esses filhos, irmãos, eles vão voltar para Jesus justamente antes que a porta da graça se feche. Agora eu pergunto para vocês, de que é que o anjo vai lembrar os nossos filhos se nós não ensinarmos a eles? Perceberam a grande responsabilidade que nós temos nas mãos?
É por isso, irmãos, que desde que eu li esse texto, se vocês pudessem me ver, vocês me encontrariam às madrugadas orando pelos meus filhos. Às vezes na porta do quarto deles, porque tem alguém que dorme com as portas trancadas, né? Já é rapaz, então ele dorme com o quarto trancado. Mas vocês vão me encontrar lá na porta do quarto dele orando por ele, do lado da cama dos meus filhos. Até brincaram comigo lá em casa que eu tenho marquinha, né, no meu joelho, mulher de joelho de oração, né? Eu tenho muito orgulho do meu joelho de oração, que tem o meu calinho do joelho de oração. Então, irmãos, a madrugada está disponível para todos vocês, pais e mães. E olha, experiência própria. É maravilhoso orar de madrugada. A gente alcança muitas misericórdias, muitas bênçãos. E a gente realmente ouve a voz de Deus nas madrugadas. É fato. É fato. E a gente aprende a entender aquilo que Deus quer para a vida da gente. Então, irmãos, é muito confortante saber que Deus, que Cristo vai fazer isso por nós, no último momento, de resgatar os nossos filhos. Então, se a gente fizer tudo certinho agora, enquanto eles são crianças, quando eles forem grandes, se alguma coisa der errado, que a gente não quer que isso aconteça, vai ter esse último momento que conforta o nosso coração, de que esse anjo vai lembrar os nossos filhos de tudo aquilo que nós ensinamos. E eu espero sinceramente que vocês orem a Deus para que todas as suas crianças, seus filhos, estejam juntos um dia, né? Estejamos juntos no céu. Amém? Mas hoje eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque se vocês estão aqui, é porque vocês estão fazendo isso. Vocês estão colocando seus filhos nas mãos de Deus, né? E aonde tem um clube de aventureiros, eu fico mais feliz ainda, porque clube de aventureiros é tudo de bom. O Clube de Aventureiros ele tem como maior objetivo auxiliar vocês, pais, na tarefa de desenvolver os aspectos físico, mental, moral e espiritual das crianças. E hoje nós temos uma pessoinha muito especial aqui. E eu quero parabenizar os pais dele, porque se ele está aqui, é porque esses pais também estão preocupados em colocá-lo nos caminhos de Deus, amém? Eu quero convidar nesse momento o João Vitor. Ele é um aventureiro que tem frequentado o Clube de Aventureiros há mais de 2 meses. Ele já conhece o voto, ele já conhece a lei, ele conhece o hino, ele conhece a bandeira, ele frequenta pontualmente as reuniões do clube. E hoje ele está aqui porque ele quer ser admitido oficialmente como um aventureiro. Vocês estão vendo que está faltando uma coisinha nele aqui, né? Está faltando alguma coisa nele? O que está faltando, crianças? Está faltando o lenço, né? Esse lenço maravilhoso. A outra vez que eu vi aqui, todo mundo riu de mim, mas eu falei, né, que não tem coisa mais linda que o uniforme do clube, o uniforme de aventureiro, né? E quando a gente coloca esse lencinho, fica tudo perfeito. Agora, diz para mim, João Vitor, quem que você quer que coloque o lenço em você? Pai. O pai do João Vitor. Quero chamar a todos os aventureiros aqui para vir recebê-lo oficialmente como novo membro do Clube de Aventureiros. Podem abraçar o coleguinha, agora ele faz parte realmente do grupo de você. Aí, muito bem.
Ele precisa sobreviver, tá? Para participar do clube, tá bom? Pronto. Bom, agora eu quero convidar, vem cá. Eu quero convidar, fiquem aqui. Eu quero que vocês cantem para mim aquele hino lindo que vocês cantaram na outra vez que eu estive aqui, né? Que vocês cantaram e falaram que tinha que melhorar. Eu já achava que estava muito bom e vocês foram melhorando. Lembram disso? Vocês lembram? Eu também nunca esqueci. Então, jubilosos, então. Eu gostaria que vocês cantassem para encerrar, então, a programação de hoje. Vou convidar todo mundo a ficar em pé e cantar junto com os aventureiros, então, jubilosos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos, Senhor, pela mensagem. Neste momento, Senhor, coloco esse grupo de aventureiros, Senhor, em tuas mãos. Coloco, Senhor, essa diretoria em tuas mãos. E todos os pais, Senhor, que aqui estão. Que tu possa abençoá-los, Senhor, capacitá-los, dando sabedoria, para que eles possam, Senhor, juntos conduzir as suas crianças ao teu reino. Amém. E, Senhor Jesus, neste momento, nos conduz de volta aos nossos lares em segurança. Fica